provavelmente ele consegue se manter nesse dividendo distribuído de 81 centavos, isso se não aumentar um pouco mais. Rapaz, amados, vamos para mais um vídeo, e o vídeo de hoje vamos falar sobre o relatório gerencial do BTLG11, vamos ver suas principais informações no relatório e suas informações também na Word, e no final do vídeo eu trago a minha informação, a minha opinião. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E mais uma vez, eu venho aqui pedir desculpa pela minha voz, que eu ainda estou me recuperando do resfriado. Relatório mensal, maio de 2026. Então, mais um ponto aqui, o primeiro ponto positivo da gestora. Como eu sempre costumo elogiar em todos relatório mensal deles, eles soltam o relatório mensal geralmente adiantado das outras gestoras. Então, ponto positivo, rapidez do relatório. O objetivo do fundo, ele é um fundo imobiliário de tijolo focado em logística. Então ele tem o objetivo de distribuir dividendos através de receita de aluguéis ou até mesmo com venda de imóveis, gerando assim ganho de capital e redistribuindo. Cota mercado no fechamento desse relatório, R$ 103,60 por cota. Cota patrimonial, 102,47, ou seja, está com PVP acima do seu valor justo. Cerca de 466 mil cotistas, cerca de 34 imóveis e 2,6% de vacância financeira. Tem um retorno acima do IFIX, questão de 2026. O BTLG teve um retorno de 4,4, enquanto o FIX 4,1. Antes de virmos para o comentário do gestor, vamos lá na Word ver suas informações. Hoje, um dia que estou gravando esse vídeo, dia 2/6. Ele fechou com preço de R$ 103,92. Isso deu um PVP de 1,01. Dividendo de últimos 12 meses de 9,15%. Aqui a vacância de 3%. A alavancagem bruta de 13,07%. A liquidez média diária, levando em consideração os 2 últimos meses, de 12 milhões. Então, uma ótima liquidez. A variação percentual positiva de 9,46%. Nesses 12 meses, ele teve a cotação mínima de 93,80 e a máxima de 104,35. Seu portfólio, cerca de 78% está em imóveis, 5% em fundos imobiliários, 4% em ações de sociedades, que é a famosa SPE, e 11% em caixa. Aqui ele está um pouco defasado a Word, porque aqui ele não contou ainda a parte que ele pagou a cotação, a dívida que ele tinha no final do ano. No mês passado. Cota patrimonial 102,51, cerca de 5,4 bi, mas nós vamos ver no relatório que ele está com uma emissão em aberto, então que vai chegar perto de 7 bi, se der tudo certo. O último dividendo, 81 centavos. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que se não for inscrito do canal e esse vídeo trouxe uma informação relevante, se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. E deixe um comentário sobre o BTLG11 ou sobre outro fundo de logística que você considere melhor que o BTLG11. Continuando aqui pelo comentário do gestor, ele traz total de 34 imóveis, nós já vimos, 1,4 milhões de metros quadrados de ABL. Cerca de 92% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo, que é o principal ponto logístico do Brasil. Ele destaca que o fundo segue em processo de reavaliação patrimonial de seus ativos. Resultado de abril, o fundo distribuiu 81 centavos, isso deu um yield de 9,4% anualizado. Que na parte comercial, o fundo concluiu a locação de 2 módulos no BTLG Rio Preto, que soma cerca de 6,6 mil metros quadrados de ABL. Teve um ganho real de 39% frente aos valores praticados na ocupação anterior. Então, essa nova locação, o valor do aluguel foi 39% acima do que ele vinha ganhando em cima do outro aluguel, do antigo inquilino. Que ele destaca que teve um comunicado no mercado, que ele destaca 3 vendas, destaca a venda de 3 ativos, 2 localizados em São Paulo e 1 lá em Pernambuco. Cerca de 102 mil metros quadrados de ABL. A operação poderá gerar um lucro estimado de aproximadamente R$ 1,56 por cota e um ganho de capital de cerca de 36% e uma TIR aproximadamente 17% ao ano. Ele destaca que o fechamento desse
Esse memorando de entendimento permanece sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais. Que ele traz a 16ª emissão de cotas, e ele destaca que na fase de exercício do direito de preferência, ele captou 199 milhões, se eu não me engano, ele pretende captar no mínimo 1 bi de reais. Que é a demonstração do resultado, a famosa DRE, e teve um total de receita de 66 centavos em abril, despesa 1 centavo, então ele teve um NOI de 64 centavos, teve ajuste cerca de 11 centavos positivo, fluxo de financeiro teve mais 9 centavos positivo e despesas 8 centavos de despesa, ou seja, ele terminou o resultado de 76 centavos por cota, distribuiu 81, então teve que usar 5 centavos da reserva. E aqui ele destaca que tem um lucro projetado com vendas em curso de R$ 1,26. Então ele consegue manter essa distribuição por bastante tempo ainda. Que ele traz rentabilidade. Em abril, o BTLG tem a rentabilidade de 1,3%, o IFIX 1,5%, CDI líquido 0,9% e o IBOV de 0,1% negativo. Então ele aqui ele só perde para o IFIX, ganhou de todo o resto. Que é o histórico de dividendos. Ele vem com a banda inferior de 78 centavos, a banda superior do Guindos de 84 e vem distribuindo 81 centavos desde o mês passado. Que ele traz a rentabilidade do fundo. Evolução de cotistas saiu de 438 mil em 2025 para 476 mil, então ele vem trazendo um aumento de cotistas. Aqui ele traz a evolução dos dividendos. Ó. Lá em 2025 ele fechou 2025 com 79 centavos. Em 2026 ele subiu para 0,80 e já está pagando 0,81. Está com um CAGR de 12% ao ano. Tem um portfólio 95% logístico, 3% industrial, 2% varejo. Tipo de contrato 66% típico, 34% atípico. Aqui no caso do BTLG, como a maioria dos seus galpões é last mile, esse 66% de contrato típico aqui não é um ponto negativo. Seu indexador 97% PCA, 3% de GPM. Tipo de multa, principal tipo de multa está entre 4 e 12 aluguéis, representa 51% da carteira. Que ele traz receita de locação, seus três principais é o BTLG Louveira com 10%, BTLG Itapevi com 7% e BTLG Mauá com 6%. Sua vacância nós vimos está com 2, alguma coisa, abaixo de 3%. Locatários por segmento, seus três principais: logístico com 45%, A e B com 16% e varejo com 14%. Seus top 20 locatários, os três principais: Açaí com 8%, DHL com 6% e Unilever com 6%. Mas aqui não podemos ver, tem Nestlé, BRF, Amazon, Mercado Livre, Shopee, Natura, Ambev e assim vai. Investimentos tem um prazo médio de 5 anos. Em 2026 ele tem cerca de 15% do portfólio vencendo. Revisional tem cerca de 28% revisional em 2026. Mês de reajuste tem cerca de 11% em junho. Aqui a localização dos imóveis: raio 30, raio 60 e acima de raio de 100. Tudo de São Paulo. Tem cerca de 9% em outras regiões, mas sua principal exposição é raio 30 de São Paulo com 38% e raio 60 de São Paulo também com 38%. E aqui ele traz o resumo dos ativos. Vamos ver só o primeiro. BTLG Louveira 1, fica em São Paulo, na cidade de Louveira. Tem 100% de participação fundo, 0 de vacância, 5 locatários, 137 mil metros quadrados de ABL e representa 10% da receita do fundo. Aqui ele traz seu histórico de vendas. O histórico de vendas está em 27% da venda, maior do que o laudo do ativo, mais de R$4 de lucro por cota. E aqui está seus imóveis vendidos: 11 imóveis, sendo 2 dele lajes corporativas, que foi ele ter comprado o SARI 11. Que é a alavancagem, ele tem uma parcela ainda para pagar, como foi a aquisição do BTLG Osasco e Mauá 2, que representa 50 milhões de reais. Mas nós vimos que só na fase de preferência ele já captou 199 milhões de reais da 16ª emissão. Ou seja, ele tem dinheiro suficiente em caixa, ou vai ter para pagar essa parcela que vai vencer agora no final de 2026. Aqui são seus 4 CRIs. Apenas o último, que é IPCA mais 8%, que está um pouquinho acima da taxa praticada no mercado hoje. O resto é tudo abaixo, tudo tranquilo. Fluxo de amortização tem cerca de 23 milhões para pagar ainda em 2026. Mais 39, 27, mais 42
em 2028. Acredito eu que até 31 ele tá tranquilo, só com o dinheiro que ele vai captar na 16ª emissão, fora os ativos que ele anunciou que tá vendendo. Então, ele captando o que ele quer captar e vendendo esse imóvel que ele anunciou, ele vai estar com alavancagem tranquilo. Aqui traz seus últimos eventos. 16ª emissão de cotas, foi lá no dia 23 de abril. Quitação do portfólio Premium, foi 16 de abril. Ele pagou 661 milhões. E aqui foi tudo lá em 2025. Aqui ele traz os portfólios, traz aonde é o imóvel, a foto dele bonitinho. Aqui ele traz as principais características do BTLG11. Está na 16ª emissão de cotas. Tem uma taxa de 0,90% ao ano. Administrado pela BTG e gerido pela BTG também. E aqui ele traz o prêmio que a BTG ganhou. Bom, esse foi mais uma análise do relatório do BTLG. Foi uma análise rápida, tranquila. Na minha opinião, o melhor fundo logístico da bolsa hoje, no dia que estou gravando esse vídeo. Lembrando que nada que apareça aqui é recomendação nem de compra nem de vendas de ativo. Eu, se tivesse um top 3, eu colocaria, seria BTLG, HGLG. Na prateleira para cima, na prateleira de baixo, tenho BRCO, tenho XPLG, apesar de eu não gostar da XP, mas o fundo é um bom fundo. E o GGRC, na minha visão, entre BRCO, XPLG e GGRC, entre risco-retorno, eu colocaria o GGRC acima desses outros dois. Então, na minha primeira prateleira, BTLG, HGLG. Na segunda prateleira, GGRC, junto com os outros dois que eu falei. Fundo redondinho, tá fazendo uma emissão, já anunciou que pode fazer uma mega venda, que vai trazer um lucro de 1,56 por cota. Então é só esperar acabar a 16ª emissão, confirmar essa venda. Provavelmente ele consegue se manter nesse dividendo distribuído de 81 centavos, isso se não aumentar um pouco mais. Deixa aí nos comentários o que você acha do BTLG, se para você também é o principal fundo de logística da bolsa, ou se acredita que é outro. Esse foi mais um vídeo de Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar notificações, se esse vídeo trouxe alguma informação relevante para você. Eu sou o Joe e até a próxima.